Esse é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Meu nome é Renato Pesotti e essa semana a gente recebe o Kleber Paradella, Head of Brand Experience da 99. O Kleber começou a carreira na agência Moria de Salvador. Depois ficou 12 anos na agência Tudo. Aí foi para a Sunset, onde ficou um pouco mais de um ano como vice-presidente de planejamento. Agora, desde dezembro do ano passado, é Head of Brand Experience da 99, startup de mobilidade criada em 2012. É isso, Kleber? Ficou faltando alguma coisa aí nesse seu currículo? Isso é oficial, né? Foram os paralelos que eu sou campeão de procurar sarna para me coçar. Então eu vou fazendo meus projetos paralelos também, mas oficialmente é isso aí, é o que está no LinkedIn. E aí, além do LinkedIn, você também dá aula na Miami School e dá aula na SPM, né? Exato, eu dou aula no Bootcamp de Planejamento da Miami School e na SPM na pós-graduação de inovação. Aí dou aula sobre futurismo e tecnologias emergentes. Miami School é uma escola focada em criatividade. Então é uma escola focada para formar especialmente criativos para o mercado publicitário ou mercado de startups, etc. E planejadores também. Então é uma escola que ela começou em Miami e hoje ela está nas principais cidades do mundo. Aqui no Brasil ela está no Rio de Janeiro e São Paulo, já sediada em São Paulo há um tempo. E hoje oferece cursos para pessoas, tanto para estudantes de publicidade, como estudantes de outras áreas que também querem aprender um pouco mais sobre comunicação e esse mercado de criatividade. A transformação digital criou novos cargos nas empresas. Como você faz isso nos seus cursos e na 99? É engraçado, Pesotti, que no passado a gente tinha que estudar publicidade para fazer publicidade, né? E assim era com direito, administração e diversas outras áreas. E você não tinha muita liberdade de escolha. Você tinha que decidir com 17, 18 anos e seguir aquilo até o fim da sua vida. E muitas vezes insatisfeito ali com a carreira e tudo. E o que eu vejo que hoje, aí, muito pela digitalização dos negócios, também pela nova acho que flexão mesmo, a abertura da cabeça das pessoas, existe mais essa troca de você migrar de área, experimentar novas coisas. Então, antigamente você olhava para uma agência, né, fazendo a sua carreira, você já tinha escolhido aquilo, então lá você deveria passar o resto da sua vida. Você olhava para cima e tinha aquela pirâmide, cada vez com menos cadeiras, e cadeiras muito grandes lá em cima, e que vai virando uma das cadeiras que vai chegando, cada vez mais difícil chegar lá em cima, no topo dessa pirâmide. E era a única luz do fim do túnel era essa, assim, a perspectiva era toda olhar para o topo da pirâmide. E hoje a perspectiva é lateral, na verdade. Você olha hoje estando numa agência, sabendo que amanhã você pode estar dentro de um cliente, dentro de uma produtora, de uma plataforma, ou mesmo empreendendo em outras coisas, com e-commerce, dentro de alguma startup, uma fintech. Então, as possibilidades são muito maiores, porque o pensamento estratégico e o pensamento criativo, ele hoje é importante em qualquer negócio, em qualquer segmento. E antigamente ele precisava ser encomendado para uma agência. Hoje ele pode ser internalizado, pode ser, de certa forma, pode existir dentro de casa. Então, acho que as possibilidades nunca foram tão boas, ainda mais para quem está começando agora, que tem um desprendimento maior, uma liberdade maior para fazer essa migração, as possibilidades são incríveis. E como funciona isso também dentro da Miami School, por exemplo? Hoje, quem faz um curso de 3, 4 meses dentro da Miami School, de repente sai com um emprego novo. Inclusive, sai, às vezes, empregado do próprio curso, né? Sim, eu já estudei na Miami várias vezes, sou professor de lá há 7 anos e já estudei lá 3 vezes. Já fiz 3 bootcamps lá e nas 3 vezes porque eu queria mudar de alguma forma. E nas 3 vezes eu mudei por conta do curso. Então quando eu fiz de planejamento, bootcamp de planejamento, eu queria mudar de criação para planejamento e mudei durante o curso. Quando eu queria mudar, voltar para minha origem digital, entender um pouco mais de redes sociais e tudo, eu fiz o bootcamp de redes sociais. E depois, quando eu queria entender um pouco mais de tecnologia, eu fiz o de UX Strategy. E, coincidência ou não, nas 3 vezes eu mudei. E como professor, aí, acompanhando aí, mais de 300, 400 alunos que passaram comigo ali nesses últimos anos, eu vi a migração de muita gente de áreas completamente diferentes. Então, assim, é muito comum no primeiro dia de aula perguntar, o que você faz? Aí você tem um advogado que quer trabalhar com comunicação, eu lembro de pessoas que trabalhavam em empresas familiares e queriam aprender um pouco mais sobre comunicação para conseguir demandar melhor para suas agências e, de certa forma, trabalhar melhor dentro de casa. Então, diversos, assim, pessoas que migraram, que vieram para a comunicação e pessoas também que saíram da comunicação e foram para outras áreas por conta dessas novas possibilidades. E hoje você trabalha com isso, exatamente com essas novas possibilidades dentro da 99. Uma pesquisa da Talences recente, ela mostrou que um ranking
de profissionais mais buscados tem analista de BI, que é de análise de dados, cientistas de dados, especialistas em Customer Experience, que é exatamente sua vaga, seu posto. Queria que você falasse um pouco sobre o que é isso, como funciona isso dentro da 99, dentro do pensamento, já que a gente estava conversando. Querendo ou não, todos os dias você trabalha com pessoas reais, mas no mundo digital. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa intersecção de mundos aí. Algumas empresas, elas viviam do mundo offline, o mundo presencial, e de repente elas tiveram que começar a digitalizar os seus processos. E outras nasceram digitais, nasceram dos dados e que agora estão tentando, de certa forma, criar novos processos para melhorar as relações de interpretação desses dados e tudo. Então, para dar 2 exemplos, em relação a dados, se você trabalha num banco, o seu desafio é levar um dinheiro virtual ali de um ponto A para um ponto B, de uma conta A para a conta B. Quando você trabalha numa empresa como a 99, você tem o desafio de levar uma pessoa A para um ponto B. E levar do ponto A para o ponto B é levar do Jabaquara para a Faria Lima, da Faria Lima para o aeroporto. Então você tem uma relação do digital, mas com impacto humano o tempo inteiro. O nosso negócio é sobre conectar pessoas, é sobre fazer essas fricções ali entre pessoas. E por que então está tão importante hoje entender de dados, entender dessas interpretações e todas? Porque o dado é o core do negócio, é o que faz esse ecossistema funcionar, é o que faz a plataforma funcionar. Então você tem que ter muita gente gabaritada com essa capacidade de fazer essas leituras para trazer melhor experiência para o usuário, mais segurança, para trazer melhor leituras para o negócio também, para comunicação, para tudo. Então, eu falo sempre assim para as pessoas que me falam, os alunos que têm interesse em trabalhar com BI ou que serem data scientists, eu sempre reforço que é uma área que ela só tende a crescer. Isso até olhando para futurismo, quando a gente olha para as profissões do futuro, em todas elas aparece, de certa forma, as pessoas com capacidade de interpretação analítica como pessoas que vão ser essenciais para as próximas profissões. E aí, falando um pouco na 99, das minhas funções, eu sou Head então, de Brand Experience, então eu tenho uma função de olhar para a marca e cuidar da marca com um carinho muito grande, não só internamente quanto externamente, então para as nossas cadeias todas de fornecedores e tudo, e ao mesmo tempo cuidar também do conteúdo, então que conteúdo a gente conta. E eu sempre gostei muito de entender sobre storytelling, sobre construção de histórias, né? E eu aprendi até com um amigo que história, ela se passa sempre... uma pessoa faz alguma coisa em algum lugar. A gente tem milhões de pessoas que fazem alguma coisa, ou seja, fazem em algum lugar, que é o nosso carro, e fazem alguma coisa. E daí saem histórias incríveis. Então, a gente já teve, por exemplo, 6 casos de crianças que nasceram dentro do carro. A gente tem histórias engraçadas de pessoas, histórias legais de pessoas que conheceram outras pessoas e acabaram conseguindo emprego, acabaram ficando amigos depois, casamentos, sei de tudo que acontece. Então, um dos meus trabalhos mais novos agora é olhar com carinho para essas histórias, sentar junto com a turma lá de atendimento ao usuário, que são as pessoas que atendem, né? São mais de 1.000 pessoas hoje que fazem esse atendimento ao usuário, e sentar com elas para conseguir coletar essas histórias e a gente trazer essas histórias a público, porque são histórias de fato inspiradoras para todo mundo. Na verdade, a criatividade, ela vem... A história vem pronta, né? Do cliente. Exato. Só você, na verdade, descobrir e saber contar de forma diferente, né? Exato. Acho que essa é uma relação diferente, é um pouco diferente do passado, né? O passado você tinha que criar uma história muito bonita para ser contada, e você contava essa história e a marca ela apresentava essa história. E hoje, talvez, o maior desafio das empresas seja só fazer a curadoria das histórias que já acontecem, porque se uma coisa que, de fato, move hoje o marketing, move a comunicação, é a verdade. Você tem que entregar aquilo, a marca tem que entregar aquilo que ela, de fato, promove, o que ela fala. Então, um dos nossos desafios, e acho que do mercado inteiro, é curar, é encontrar essas histórias e contar. É muito melhor do que você ter que contar uma história nova do zero e que não conecta mais com ninguém, porque não tem verdade ali por trás. Que não seja real, né? Que não seja real. A experiência do usuário é o ponto mais importante nessas empresas que são direct to consumer, né? O consumidor escolhe diretamente qual empresa que ele quer usar. Você trabalhou muito tempo numa agência de eventos, né? De live marketing, Sim. que vive a vida real, né? Acontece o evento, se tiver algum problema tem que resolver e acabou, é aquilo ali. Queria que você contasse histórias que você analisou, você descobriu durante esse tempo e que você pode levar para o consumidor nessa pegada de que é vida real ali, acontece todos os dias, todos os momentos. Tá.
Hoje, como de fato o nosso negócio é muito focado nas pessoas, como você falou, não adianta só a gente ter um aplicativo. Você tem que ter tantas pessoas que estão por trás para fazer esse aplicativo funcionar. Como eu dei esse exemplo, são mais de 1.000 pessoas só no atendimento ao usuário. E, ao mesmo tempo, a gente tem as casas também. Então, tem as casas de apoio aos motoristas, que recebem os motoristas para tomarem uma água, irem no banheiro, fazerem um lanche, resolverem também problemas no atendimento, etc. E com isso a gente acaba conseguindo coletar essas histórias. Então, dá um exemplo que eu ouvi essa semana agora, um passageiro, uma pessoa humilde, simples, ele estava indo para o aniversário da filha e ele esqueceu o refrigerante, um Guaraná, no fundo do carro. E ele ligou desesperado na central porque era aniversário e ele não tinha dinheiro para comprar um outro Guaraná. E era aniversário dessa menina. E os próprios colaboradores, quando ouviram, atenderam esse caso, eles tentaram falar com o motorista, mas ele já estava muito afastado lá para conseguir voltar. E a turma se juntou, se uniu, falou com a Casa 99 e a casa foi lá e mandou entregar um bolo, salgadinhos e refrigerante na casa dessa pessoa. Essa foi uma história que a gente nem contou porque ela foi tão genuína ali, é uma história que é tão das pessoas que a gente não queria que ela fosse, de certa forma, parecesse que a gente fez essa iniciativa para fazer algum tipo de comunicação. Mas é um exemplo de história que todos os dias acontece na nossa plataforma e que muitas vezes não é contada. Mas agora eu acabei de assumir essa nova posição, quero cada vez mais agora começar a dar luz para algumas das outras histórias que acontecem, que de fato são muito reais, muito legais, e que podem não só às vezes emocionar as pessoas como essa, mas às vezes até histórias para divertir também, tem histórias engraçadas. Outro dia um rapaz esqueceu a mãe dentro do carro. Então, ela sentou no banco de trás, sentou na frente, ele desceu e ele lembrou. Ele ligou desesperado, o motorista não viu a mãe, foi lá, voltou e devolveu e trouxe a senhorinha com segurança para a plataforma. Esquecer a mãe é uma boa, né? Mídia e Marketing volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Eu queria que falasse um pouco sobre essa história de contar histórias, né? Hoje, a publicidade vive disso, de contar histórias. E as agências, antigamente, elas tinham super criativos que contavam histórias maravilhosas dentro da publicidade, porque a publicidade tem essa licença poética de inventar histórias para contar alguma coisa sobre a marca. Só que isso, as pessoas têm preferido as histórias reais, né? Você trabalha numa agência interna, que se chama in-house, e também tem agências externas. Como que é coordenar esse trabalho entre a house e a agência externa, que traz ideias para vocês? Como que é? Até que ponto pode ser verdade ou não? E até que ponto isso não pode até meio confundir o consumidor? Porque hoje a gente vive numa era que tem muita informação. Talvez as pessoas não saibam mais o que é verdade e o que não é, o que é conteúdo pago, o que não é conteúdo pago. Como que é deixar isso muito claro para o consumidor, para também a marca não sofrer com alguma retaliação depois? Claro. A gente tem eu adoro o modelo, como você falou, de house, que é esse modelo de agência interna, né? De uma agência de propaganda que funciona dentro do cliente. O modelo tem crescido muito, mas ao mesmo tempo eu nunca fui contra o modelo de agência externa também, pelo contrário. Eu acho que o melhor dos mundos é a junção desses dois modelos mesmo. É você ter uma agência interna, você ter uma agência externa. E por quê? Tem os prós e contras. Quando você tem uma agência externa só, ela tem um lado positivo de ter você tem gente de maior potencial criativo, porque aí você tem normalmente os maiores profissionais do mercado. São pessoas que trabalham com várias contas ao mesmo tempo. Então elas têm uma capacidade de troca, de olhar um pouco o geral, elas não ficam presas numa única conta. E você tem, ao mesmo tempo, também um estímulo criativo o tempo inteiro. Então, de incentivo a premiações, etc., que faz com que a agência seja mais pulsante criativamente. Só que quando você vai para dentro de casa e coloca uma operação dentro, primeiro você tem gente que, de fato, começa a entrar no negócio. Você consegue compartilhar dados confidenciais e as pessoas vivem. Então, a minha equipe que trabalha lá hoje comigo, a turma toda que trabalha lá na MBX comigo, é uma turma que conhece tudo sobre o nosso aplicativo, tudo sobre mobilidade, tudo sobre a indústria. Então, é uma turma, de fato, aprofunda. E um outro risco que existe de house, de operação dentro de casa, assim, né?
é que falta um pouco aquele embate, porque a pessoa que cria é quase a mesma que aprova. É meio difícil você criar a fricção ali entre o aprovador, que no caso normalmente é o cliente, e a agência. Mas a gente tem vários casos muito positivos de fato trabalhar junto. E trabalhar junto não é passar um job, um trabalho ou para agência ou um trabalho para agência externa. Eu vou contar um exemplo, até que é uma história real também, que a gente fez no fim do ano passado com a agência África. Então eles trouxeram uma história real, como você contou, que eles viram algumas notícias na imprensa sobre crianças, e lembrando o Brasil no final do ano passado, tinha uma discussão muito grande ali em volta do emprego, e um monte de crianças mandando cartas para o Papai Noel pedindo emprego para os seus pais. Isso é de tocar o coração, obviamente, todo mundo que lê uma história como essa. E a agência trouxe esse insight e falou, não, então a gente pode, de fato, ajudar de algum jeito, porque no nosso negócio, quando a gente oferece a oportunidade de uma pessoa virar motorista, ela pode ter uma renda digna, uma renda própria, para ela conseguir se reerguer ali, conseguir passar por uma fase difícil da família e tudo. E foi uma mobilização geral, porque essa ideia chegou no dia, 10 de dezembro, 8 de dezembro, e o Natal estava ali. E aí eu sei que a gente se mobilizou, não dava para fazer, nem a agência fazer por conta própria, nem a gente fazer internamente. Então a agência correu com campanhas, a gente correu internamente, mobilizamos a ONG Gerando Falcões, que é o instituto que trabalha com a gente, conseguimos fazer uma promoção, trouxemos a Regina Casé para a história, e aí fizemos uma grande ação, que as 99 primeiras pessoas que participaram da campanha mandaram, a gente emprestou carros por 3 meses, alugou carro com tanque cheio, etc., para dar dinheiro para essa turma que estava... Né? Dar uma chance. Então esse é um exemplo que, assim, você tem a criatividade que veio de fora da agência, mas ao mesmo tempo a agilidade, porque tinha uma agência interna, de conseguir botar de pé uma promoção, essa ação inteira, e conseguir mobilizar influenciadores e montar uma operação, porque a gente está ali dentro de casa. Então... Talvez essa seja a grande vantagem de ter uma equipe interna, né? A agilidade... Tudo se resolve mais rápido. Resolve mais rápido e com mais profundidade no negócio também, por a gente entender os trâmites internos. E também consegue ampliar, olhar para todos os canais, né? Não fica só aquela coisa específica de uma campanha, de uma ação de marketing específica. Exatamente. A gente tem um canal, por exemplo, super relevante para a gente, que são os motoristas influenciadores. São motoristas que, de certa forma, influenciam suas bases, ou porque têm seguidores nos canais, YouTube, etc., como motoristas que participam de vários grupos, são moderadores de grupos de WhatsApp de motoristas. Então a gente normalmente faz eventos, almoços com eles, se comunica, porque a gente sabe que eles vão depois ajudar a transmitir as mensagens importantes da empresa. E tudo. Quando os aplicativos de mobilidade começaram a ficar mais fortes, a ideia num primeiro momento é que, na verdade, seriam bicos, né? Os motoristas trabalhariam como motoristas, as pessoas trabalhariam como motoristas até o momento que elas arranjassem empregos novos. Hoje já mudou um pouco isso, a pessoa já trabalha como motorista mesmo, né? Ela não de repente não está só fazendo um bico ou complementando a renda. Ela, na verdade, o trabalho dela principal já virou esse, né? A gente ouve muitas histórias, né? A gente conversa, porque o papel dos aplicativos, os aplicativos são um marketplace, né? Ou seja, eles são intermediadores ali entre pessoas que querem fazer uma coisa e pessoas com outra. Então você pega uma plataforma Airbnb, por exemplo, ele pega quem quer alugar sua casa com quem quer ficar hospedado lá. No nosso caso é a mesma coisa, são pessoas que querem dirigir o seu carro com pessoas que querem andar nos carros delas. E o que a gente ouve de história, você tem desde pessoas que de fato perderam o emprego e elas estão temporariamente até conseguir voltar para a sua profissão de origem, até pessoas que fizeram isso também por conta da perda do emprego e acabaram descobrindo uma nova vida por conta da liberdade, por conta de conseguir fazer o seu horário e tudo, até histórias de pessoas que nunca estiveram e não estavam, né, no mercado de trabalho e não conseguiam e que de certa forma puderam fazer. Então, vou dar um exemplo. A gente tem lançando oficialmente agora uma plataforma focada em mulheres e motoristas mulheres. E a gente tem N histórias de mulheres que saíram de relacionamentos abusivos, que saíram de situações de fato complicadas dentro de casa e que não tinham trabalho, eram donas de casa que não conseguiam. E assim, é muito claro hoje para o grupo que representa, hoje tem o grupo das mulheres lá da 99, que estuda bastante o assunto. E é muito claro para elas que não existe independência da mulher, não existe empoderamento da mulher se ela não tiver liberdade financeira. Se ela não tem independência financeira, ela sempre vai depender do poder de alguém decidir sobre a vida dela. Então é muito legal porque você pega exemplos desses de transformação, de pessoas que conseguiram sair de casa, conseguiram começar uma vida nova com os filhos, levar os filhos para estudar. Quantos por cento de mulheres e homens tem de motoristas?
eu não tenho essa informação, mas eu sei que assim, o número hoje ele é, obviamente, muito maior de homens pela construção inteira da profissão. Então, se a gente olhar a profissão de motorista, sempre foi muito masculina. Se você olhar os taxistas na rua, os motoristas de caminhão, sempre foi uma profissão muito masculina. Muitas mulheres nem pensavam, e muitas nem pensam até hoje que poderiam dirigir um carro. Mas e a mulher, na verdade, ela é a motorista da casa, né? Ela geralmente é a mulher que leva a criança para a escola, que busca, que vai no supermercado, e na verdade ela nem sabe que isso ela pode até, de repente, ter um salário digno, um emprego, né? Mas já fazendo um spoiler aqui, a gente está lançando agora, então o grupo de mulheres está lançando esse projeto agora das mulheres na 99, e a meta para esse ano é dobrar o número de motoristas, porque a gente acredita que fazer isso a gente vai contribuir de fato para a história de muitas outras mulheres e vai fazer com que, de certa forma, elas possam ter uma nova vida, possam guiar suas próprias trajetórias aí a partir dali. E acoplando a história dos novos empregos, né? Este é o novo emprego. Queria que você falasse da sua equipe da 99. O que tem lá? Tem só publicitário tradicional ou tem vários tipos de profissões? Pessoal que saiu de outras áreas e foi trabalhar na 99? Cara, tem de tudo lá e é muito legal essa mistura, é incrível mesmo, assim. Eu tenho o Barba, por exemplo, o Thiago, que é um cara que ele foi chefe de cozinha, ele era subchefe, ele fazia molhos num restaurante em Curitiba e hoje ele é um designer, e um dos melhores designers da equipe, um dos mais sênior lá da equipe. Que vai ganhar um aumento agora. O aumento já vai ser reconhecimento. Fala, não deu aumento, mas eu falei de você no UOL. A gente tem aí o Vini, que era um cara que ele acabou de sair agora, foi morar no Canadá, mas ele era um cara que era um rockstar, tinha uma banda emo, tudo, e ele hoje era um dos líderes criativos. Aí tem também gente que veio de agência, de produtora. Tem um cara lá, o Will, que é incrível, que ele veio da área de atendimento ao usuário e ele virou videomaker, editor e fotógrafo. Ele nunca tinha tido experiência com nenhum desses 3 pontos e ele conseguiu fazer essa migração. Então eu vejo hoje fico bem feliz mesmo, assim, de ver a galera migrando, sabe? Uma turma jovem, fazendo migrações mesmo, decidindo ainda o que quer da vida e não tendo só aquela responsa do vestibular, do tipo, você tem que decidir agora o que você vai fazer pelo resto da sua vida. Não, decide agora o que você vai começar a estudar e o que vem pela frente depois, nem você sabe. E a molecada mais nova, ela consegue se adaptar melhor, né? Eles conseguem se adaptar melhor, mas você sabe que eu tenho visto, assim, muita gente também aí da minha geração, tô com 38 anos, e vendo muita gente da minha geração também fazendo migrações também completamente diferentes, assim. Então, amigas que saíram da publicidade para escrever poesia e lançar plataformas de e-commerce e tudo. Tem amigos jornalistas virando publicitários. Lá na nossa equipe tem uma redatora que era jornalista e ela virou redatora publicitária. Da minha idade também, então eu tenho essa migração, acho que ela é muito legal, e até eu também, eu já não estou mais na idade dessa turma mais jovem lá da minha equipe e sempre me dou o direito de ser um ser livre, assim, de poder ter o direito de escolher um pouco o que eu vou fazer a partir de agora e mudar sem nenhum tipo de problema. Eu vi que você fez umas aulas diferentes nesse curso recente, né? Inclusive na academia, queria que você falasse sobre isso já, aproveitando. Eu sempre gosto lá na SPM, como são 8 aulas de 3 horas, você pensar que tem que ficar 3 horas falando é punk, né? E pior para eles ainda tem que ficar 3 horas ouvindo. Então eu comecei a fazer algumas aulas diferentes, de levar eles para campo mesmo, assim, vamos então fazer uma aula em um lugar diferente. Então já fiz uma aula numa escola infantil, na Concept, para eles poderem aprender e ver como é que as crianças da nova geração estavam aprendendo, em laboratório maker e tudo. Na última a gente fez uma aula no Fit Dance Studio, que é um canal no YouTube, um dos maiores canais do Brasil, um canal de dança, e eles foram para lá para aprender um pouco sobre monetização de conteúdo. Então eles tiveram uma aula com os fundadores e apresentamos um pouco também essa visão de como você consegue monetizar conteúdo. Então eu gosto bastante de fazer um pouco esse processo, até porque educação não é você ensinar, mas é eles aprenderem, né? E quando você cria esse tipo de oportunidade, de espaço, você abre um pouco mais. Como já dizia Paulo Freire, essa oportunidade para que as pessoas aprendam de fato. Se discutia muito sobre a juniorização dos departamentos de marketing antigamente, né? Que quem decidia era muito júnior. E agora, na verdade, isso é uma condição. Tem que ter uma equipe mais júnior para entender também de forma mais rápida as transformações digitais do dia a dia, né? As transformações das empresas. Como que fica isso, né? Tem um pessoal, uma parcela mais sênior ou a grande parte da equipe é mais júnior, mais júnior não, né? Mais jovem. Antigamente se falava mais júnior até de uma forma de desvalorizar um pouco o conceito dela. Mas hoje não, hoje ela é mais jovem, hoje é vantagem as empresas terem millennials, né?
Eu acho que eu lembro quando eu estava em agência, às vezes a gente falava, a pessoa é júnior, etc. E eu gostava, eu adorava interagir com gente júnior, na verdade, ali, porque já era gente jovem. Primeiro porque eu sabia que em questão de 3 anos, 5 anos, essa pessoa ia crescer rápido dentro de uma empresa e depois ela ia se tornar mais relevante. E se eu pegasse na mão desde o início, ajudasse essa pessoa, ajudasse a mentorar também a trajetória dela, isso depois ia voltar de alguma forma para o meu negócio. E o que talvez tenha acontecido com as agências reclamarem muito dessa questão de ter muita gente júnior em empresa, é que talvez as interfaces que falassem com as agências fossem as pessoas mais júnior, muito pela perda de relevância. Porque a agência do passado falava com o presidente e com o vice-presidente. E a agência, aos poucos, ela foi perdendo essa relevância que hoje ela não consegue mais chegar nos altos cargos das empresas, porque comunicação da forma que ela começou a ser feita, ela começou a perder um pouco a relevância. Então, o que eu vejo que tem acontecido é as empresas, as agências que têm se reinventado, elas têm criado relevância nos seus negócios, relevância nas suas entregas, elas de fato conseguem ainda ter relevância dentro da empresa. Elas conseguem chamar a atenção de conselho de empresas, de presidente de empresa, mas no dia a dia, aprovando campanha, aprovando peça, de fato isso começou a perder relevância e quem aprova acaba sendo a equipe júnior. E aí eu entendo, às vezes, a impaciência da agência com isso, mas a minha dica é, então vamos trazer mais coisas relevantes para o mercado, mais pontos que sejam de fato de impacto no negócio da empresa, porque quando você traz um impacto no negócio, aquilo vira prioridade da noite para o dia para a empresa inteira. Então não tem muita discussão. Nisso, as agências estão perdendo espaço, definitivamente. Elas, historicamente, têm perdido espaço para dentro do que era constituído até então, no passado. Mas não que eu acho que elas não consigam reverter. Eu acho que elas conseguem, se elas focarem em relevância mesmo, em criar conteúdos e criar propostas relevantes para os negócios das empresas. Quando você faz isso, você consegue sentar na primeira fila ali. Vamos falar um pouco mais da sua experiência na China, né? A 99 teve um aporte grande da Didi, que é uma plataforma chinesa. Você ficou 10 dias lá, como foi essa experiência lá? É engraçado, a China, aí por estudar futurismo, tecnologia, sempre fui muito fã de tecnologia, há muitos anos eu estudo a China com outros olhos em relação ao público leigo, normalmente. Porque o que acontece? No Brasil, a gente acaba olhando para a China muito com a China que a gente tinha do passado, da reprodução, a China industrial, etc. Mas nos últimos 8 anos, 10 anos, ela começou a se transformar completamente. A China hoje é uma China inventiva, é a China da inteligência artificial. Desde 2012, a China vem decolando inteligência artificial. E por quê? Porque os caras têm o controle de tudo ali. Os aplicativos de lá, eu fui visitar lá a Tencent, que é a dona do WeChat, e o aplicativo faz tudo na vida das pessoas. Então, com isso, a empresa consegue controlar de ponta a ponta e saber de ponta a ponta a experiência dos usuários a ponto de poder propor melhores soluções, melhores comunicações e tudo. Então, a minha viagem para a China, eu fui super empolgado, porque já sabia mais ou menos o que eu ia ver. Só que eu fiquei ainda mais surpreendido. Eu já estava com a expectativa alta e acaba sendo ruim quando você tem expectativa muito alta, né? Porque muitas vezes você se frustra. Mas a minha expectativa ainda aumentou. Quando eu aprendi mais sobre Shenzhen, por exemplo, que é uma cidade que hoje produz tudo que você imaginar no mundo, sai de Shenzhen, é uma cidade maker. Então foi uma viagem para mim muito inspiradora e minha dica é para quem gosta de tecnologia, quem quer entender um pouco mais o futuro, vai estudar o que a China está fazendo, assim, o que eles estão fazendo em relação à tecnologia, em relação ao 5G, que vai mudar muito, e IoT, o que vai mudar muito a nossa vida. A IoT, vou fazer uma tecla SAP, né, que é a Internet of Things, que quer dizer internet das coisas, que são os objetos conectados. Aquela coisa que a gente ouvia antigamente, que a geladeira ia conversar com fogão, com micro-ondas. Então é mais ou menos isso, os objetos conectados. Se pegar esses 3 pontos, 5G, IoT e inteligência artificial. Eu acho que a junção desses 3 pontos, que vai ser o novo boom do mundo conectado a partir de agora, vem da China. Então, quem gosta de tecnologia, quem gosta de inovação, dá uma pesquisada porque é incrível. E a gente achava que isso estava muito distante, né? E, na verdade, o que isso vai funcionar ou não, isso é para agora, não é para daqui a 10 anos, é para daqui a 2, 3 anos. Isso já está acontecendo, na verdade, né? Sim, a gente tem a sensação o tempo inteiro que as coisas estão indo cada vez mais rápido, né? Estão andando cada vez mais rápido e, de fato, elas estão. Tem uma explicação lá, que é a curva exponencial, e que você, a cada ano, vai dobrando a velocidade das coisas. Então, que até então a gente demorava 10, 15 anos para mudar, hoje a gente demora 2, 3 anos. Vamos lembrar, gente, há 2, 3 anos não tinha Rappi, por exemplo, sabe? A gente agora sai pedindo comida o tempo inteiro, tá? iFood não era tão grande há 2, 3 anos.
a gente vai se acostumando. Estava conversando com meu sogro outro dia, ele mora no interior de Minas e tinha que alugar filme há 4, 5 anos, porque lá não tinha outra forma e agora é tudo Netflix. Então a velocidade de transformação é muito grande e a gente não consegue nem perceber que as coisas mudaram. A gente vai ter uma virada ainda maior nesses próximos 3, 5 anos agora, porque o celular começa a perder relevância, a gente começa a ganhar novas interfaces aí mais naturais, e se já estava confuso, vai ficar mais ainda. Eu queria que você falasse um pouco também sobre um case que você fez nessa sua carreira, né? Um evento que você teve muito orgulho de ter feito parte. E queria que você falasse também sobre uma campanha ou uma ação que você achou muito legal e que você gostaria de ter feito também. Bom, uma campanha que eu gostei muito de ter feito há um tempo atrás para a indústria farmacêutica e que era uma campanha para falar sobre depressão, e a gente levantou esse ponto que depressão era um tabu muito grande, ainda é, e a gente tem visto mais recentemente agora mais pessoas falando sobre isso, mas na época, há 4 anos, era um tabu ainda maior. E a gente levantou a questão que a gente não deveria só então fazer um anúncio para a revista médica. A gente deveria fazer de fato um movimento para que a sociedade discutisse mais a depressão. E aí nós criamos um espetáculo junto com o Ivaldo Bertazzo, coreógrafo, e a gente fez um ensaio, ensaiamos durante 3 meses com 30 pessoas que estavam saindo de um processo de depressão. Então eram pessoas que nunca tinham dançado na vida, a gente trouxe elas, ensinamos elas a dançar durante 3 meses, e elas se apresentaram depois em 2 noites no palco do Sesc e viram um documentário incrível mostrando a história de transformação dessas pessoas. Então essa é uma campanha para mim que eu tenho muito carinho, porque não só pelo envolvimento todo das pessoas, tudo, mas de fato pelo propósito por trás mesmo, que a gente deixou de só fazer comunicação para de fato tocar a vida de outras pessoas que deveriam mudar a vida das pessoas que deveriam buscar tratamento. Então tenho um grande orgulho dessa ação. Muita gente acha que é falta de força de vontade, falta de vergonha na cara às vezes, sabe? Você tá com depressão, isso é coisa de rico, é coisa de gente que não tem nada para fazer. Não é que o dançar te libera da depressão, mas o dançar te põe em movimento para você fazer suas transformações. E uma campanha que eu queria ter feito, uma ação, acho que ela não é nem tão conhecida assim, mas eu resgatei ela recentemente, que eu acho muito legal, que foi a Reserva, a marca de roupa. Há um tempo atrás eles foram assaltados. E os caras chegaram, quebraram a vitrine da loja e saíram roubando as roupas todas e tudo. E o que eu achei mais legal, que eles de fato fizeram do limão uma limonada, assim. Eles só pegaram a câmera de segurança ali e eles fizeram um filme de liquidação, mostrando as peças que estavam sendo roubadas na hora. Eles iam mostrando o preço das peças e dizendo, você não precisa fazer isso, é só você entrar e comprar, etc, etc. E teve uma repercussão gigantesca. E por que eu gosto dessa campanha? Porque, de fato, ela só pegou uma história real e ela foi lá e jogou uma luz em cima. Nesse caso, eles pegaram uma história negativa e jogaram uma luz em cima e transformaram ela numa ação, de fato, de repercussão. Então, eu gosto bastante das marcas que contam as verdades e se colocam vulneráveis, inclusive, em alguns casos. Então, acho que eu gosto bastante disso, dela ter tido essa verdade. Legal. Obrigado, Kleber, pela visita. Esse foi um podcast de Media Marketing do UOL. E na semana que vem a gente volta com mais. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Espero que todos possam curtir bastante aí o que vem pela frente com esse podcast. Obrigado. Valeu. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Mídia e Marketing tem reportagem de Renato Pesotti, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Juliana Carpanês.